Só um momento que está iniciando aqui. Pronto, você está sendo gravada. Abrimos agora os trabalhos de apresentação do seu TCC. Tudo bem, boa noite, professora. Queria já agradecer a senhora por estar aqui. Meu nome é Carla Andrade, eu estou no 9º semestre de Direito e o tema do meu TCC é o acesso à tecnologia e o crescimento dos cybercrimes em defluência do não acompanhamento das normas jurídicas atualmente, né? O objetivo do meu TCC é justamente relacionar essa facilidade de acesso que a internet acabou trazendo para nós, e em decorrência disso, a facilidade também dos cybercrimes hoje em dia, a atuação deles dentro das nossas residências, né? É notório o saber de todos que a internet, ela, hoje em dia, ela entrou na nossa vida e ela faz parte de todos os nossos acessos, né? Nós trabalhamos com a internet, as nossas relações, muitas vezes, elas são guiadas através da internet, e isso trouxe uma comodidade muito grande para nós. Só que, de outro ponto também, ele facilitou o acesso de criminosos, migrando esses criminosos também para a internet, né? O que facilita o acesso dentro da nossa residência, muitas vezes dentro dos nossos conteúdos, daquilo que a gente deposita na internet, daquilo que a gente tem dentro dos nossos celulares, né? A metodologia utilizada no meu TCC foi a revisão bibliográfica e de autores como Patrícia Peck Pinheiro e Damásio de Jesus, né? O primeiro capítulo do meu TCC, ele fala a respeito da evolução da internet e o surgimento desses cybercrimes, né? E ele justamente relaciona essa evolução à proliferação desse acontecimento, né? O Brasil, ele está entre um dos maiores portadores de criminalidade hoje em dia na internet, criminalidade virtual, né? E essa comodidade que a internet trouxe para nós, esses acessos e muitas vezes essas informações que nós depositamos na internet, ele vem trazendo esse outro fato gerador de facilidade para que esses criminosos acabem pegando as nossas informações, né? Alguns crimes que a gente pode deixar listado como os principais cometidos através da internet é o estelionato, a calúnia, a difamação, o racismo e a fraude. Hoje em dia se tornou muito fácil e acaba acontecendo dentro, muitas vezes, de plataformas e de redes sociais. As pessoas criam perfis que eles não são reais, com nomes diferentes, com fotos, muitas vezes, de outras pessoas, né? E elas usam essas redes, essas plataformas e essas redes virtuais para acabar caluniando e difamando tanto pessoas públicas quanto pessoas que não expõem a sua vida de forma tão abrangente como essas pessoas, né? E hoje em dia a gente sabe que não existem normas jurídicas que acompanhem totalmente isso. É isso que nós podemos constatar no momento. Calma, respira. Bom, falando um pouquinho a respeito da fraude, a fraude eletrônica, ela pode ser resumida através de uma mensagem que às vezes é passada por um meio de comunicação, às vezes uma plataforma, né, na internet, e onde essa mensagem ela pode levar alguma informação que não é verdadeira, né, e fazer com que essa outra pessoa acabe depositando ali informações e às vezes achando ser um e-mail de um banco, alguma coisa assim, e depositar informações sigilosas dela, e com isso os criminosos acabarem pegando essas informações e trazendo
acabar cometendo outras fraudes com isso, né? Às vezes efetuando algumas compras, fazendo alguma compra que não é devida e utilizando muitas vezes número de documento para expor essas informações também na internet, né? Esses crimes informáticos, também são chamados assim, eles também têm como propósito invadir as máquinas, muitas vezes celulares ou computadores, e causar algum tipo de avaria, né? De alguma forma, ele trazer algum prejuízo para esse sistema, ou esse computador, ou esse celular que está sendo utilizado, e algum programa malicioso ser instalado ali e infectar isso, e através disso, muitas vezes conseguir fotos pessoais, dados também de cartão, informações que não eram para estar ali, né? Quando um dano é causado assim, a gente sabe que existe uma dificuldade na investigação, porque uma vez que essas informações elas são depositadas e existem algumas outras pessoas por trás disso, muitas vezes é difícil o acesso e é difícil a localização dessas pessoas que acabam fazendo esses crimes, né? O dano ele é causado de forma imediata para a pessoa, mas a localização dessa pessoa muitas vezes ela demora, né? Existe uma dificuldade para que isso seja feito. Hoje em dia, diversas empresas estão investindo em programas que tentam reduzir e proteger um pouco mais os seus aparelhos disso, mas ainda assim os criminosos têm conseguido contornar isso e conseguir acessar o sistema através de alguma falha e ainda assim reter alguma informação, né? E por conta da criptografia e dessa facilidade tecnológica que eles têm, eles conseguem se esconder através disso e dificultar muitas vezes a localização, né? Então, o que dificulta na punibilidade também desses crimes, uma vez que eles já são cometidos através dali, né? Como eu havia dito, as redes sociais, elas passaram a ser alvo desses crimes, né? E foi ficando muito popular a criação dessas contas, e muitas pessoas até usam como passatempo criar essas contas, essas falsas contas, para atacar outras pessoas de forma anônima, né? Além de criar essas contas para que essas pessoas sejam atacadas, às vezes até acompanhar os passos dessas pessoas, né? Entrar nos seus acessos e saber o que a pessoa está fazendo. Ou ter acesso a alguma foto íntima, alguma foto de alguma criança, de forma que não seria devida, né? Com a facilidade de criar esses perfis falsos e eles conseguirem esse acesso virtual, é muito difícil que as autoridades consigam alcançar o autor dessa prática, né? Porque exige um tempo muito grande da polícia e uma habilidade que muitas vezes não é tida hoje em dia realmente pela polícia, né? A internet ela é muito abrangente e ela alcança muitas pessoas, então muitas vezes a distância entre essas pessoas é muito grande e a gente não consegue estabelecer esse vínculo e como é que isso é feito, né? Outro crime que pode ser citado por conta dessa facilidade de acesso na internet é a pedofilia, né? Existe hoje em dia a Dark Web, que ela é uma rede criptografada, né? Ela é difícil de ser localizada, tanto de ser localizada, ou até mesmo de entrar e ter acesso a essas informações, né? E dentro dessa Dark Web, hoje em dia, uma das maiores pesquisas que existem é a respeito de pedofilia. E é uma rede onde existem milhares de fotos infantis e
os criminosos usam tanto para consumir esses acessos que tem, esse conteúdo, como para depositar ali também outras informações de outras pessoas, né? Atualmente, no Congresso, existem várias leis e projetos, existem várias leis não, mas vários projetos de lei a respeito desses delitos, porque são práticas que vêm acontecendo com muita frequência e algumas delas são enquadradas são tipificadas na lei como os crimes atuais, mas pouquíssimas têm realmente uma lei específica virtual para ela, né? Então, o principal projeto de lei, ele foi logo após uma atriz muito famosa, global, onde entraram, né, e conseguiram retirar fotos privadas dela e divulgar na internet. E a partir de... Carla, só um pouquinho. Dentro dos itens do seu trabalho, daí você ainda tem que concluir para mim, porque o seu tempo, você tem apenas 1 minuto. Tá, eu vou concluir então, prof. Com isso tudo que eu tentei abordar, a intenção e o objetivo é relacionar o direito penal realmente e essas relações que nós os indivíduos, acabam colocando na internet e levantar esses principais crimes que estão sendo cometidos hoje em dia e a dificuldade, né? Relatar realmente a dificuldade que existe na punibilidade, né, dessas práticas. Certo. Obrigada, né, pela sua apresentação. O seu tema ele não é um tema novo, porque desde a década de 90, quando nós começamos a ter acesso à internet, nós começamos a ficar sujeitos, não é, a essa criminalidade, principalmente porque as pessoas que cometem esses atos acham que é um território sem fronteira, né? Mas nós já sabemos que a inteligência da polícia consegue encontrar, né? Ficam rastros, né? Nós temos números identificadores que dizem exatamente de onde partiu as informações e qual é a rede que foi atingida. Na verdade, o que é muito complexo hoje é ter profissionais que atuem na área, né? Porque normalmente os hackers, eles trabalham para comunidades criminosas, né? E não do lado contrário, na defesa e buscando a punibilidade, como você está indicando no seu trabalho. O que representou para você? Você ia comentar, talvez fosse aprofundar ou não, mas o que representa a lei Carolina Dickmann dentro desse cenário punitivo? Desculpa, prof, cortou o áudio, eu não estou conseguindo te ouvir direito. Tá. O que representa a lei Carolina Dickmann dentro desse cenário punitivo? A lei Carolina Dickmann, a senhora está falando? Isso. Então, atualmente, nesse escopo de lei para crime virtual, é a única que nós temos realmente vigente, né? Tá, e o que ela indica nesse cenário, né? Uhum. Porque são muitas as informações, nós sabemos que as ações efetivas, elas são até numerosas, né? Prisões em flagrante, apreensão de material envolvendo menores, né? Exposição da vida. Mas o que a lei Carolina Dickmann de fato traz? Ela tende a trazer essa segurança, não a segurança, mas a liberdade que a pessoa tem de ter o seu material e de usar a internet da forma como ela precisa, mas que isso seja respeitado dentro daquilo que ela tem o direito, do acesso que ela tem à internet, né? Então, ele traz essa liberdade para que a pessoa use e que isso seja resguardado, que de alguma forma isso seja resguardado. Tá. Dentro das políticas atuais, das leis, dos projetos, você pensa que nós estamos de fato protegidos ou ainda temos uma grande caminhada a percorrer? Eu acredito que ainda precisem de algumas outras
formas diferentes, né? A senhora citou a respeito desses rastros que hoje em dia nós conseguimos deixar. De fato, existem esses rastros, né? A gente consegue deixar uma linha, existe um campo de pesquisa que a internet também traz para nós, mas eu acho que ainda precisa ser aprimorado de alguma forma, né? Porque muitas vezes, apesar de terem programas que tentam trazer essa segurança, tem sido muito constante a evolução dessas práticas e a novas formas que os criminosos agem para conseguir transpassar essas formas de resguardar o nosso direito, realmente. Certo. Carla, você tem algo mais que você gostaria de compor? Não, prof. Não? Tá tudo bem? Passou o nervoso? Não. Não. A semana que vem provavelmente vai ser liberada a nota de vocês. A ficha avaliativa, eu vou finalizar ela amanhã e encaminhar, devidamente escaneada para a coordenadora. Uhum. E o que eu tenho para te dizer é que você pode ficar bem tranquila, tá bom? Não precisa ficar nervosa, desesperada final de semana. Não houve grandes prejuízos na sua apresentação, certo? Tá. Você sabe sobre o assunto, teve alguns momentos em que você foi repetitiva, Sim. mas a perca de memória se dá por conta do nervosismo, tá Sim. bom? Tudo E bem. a gente quando está tendo perca de memória, a gente não nota que está repetindo, Realmente. né? Então, mas você pode ficar muito tranquila, eu compreendo isso, eu trabalho com isso há muitos anos e é normal, isso não é um requisito que vai destruir sua nota ou... Oi. A senhora está me ouvindo, prof? Isso travou, Sim, agora voltou. eu só estou comentando porque virão novas situações e é Sim. para você superar essa dificuldade, tá bem? Tudo bem, prof. Muito obrigada pela disposição da senhora, pelas palavras. Realmente é muito difícil, tenho muita dificuldade em falar, e eu percebi realmente que eu fui repetitiva em alguns momentos, mas a senhora entende a situação, né? Mas eu agradeço ao tempo que a senhora dedica, né, para estar fazendo isso. E por isso mesmo, realmente, muito obrigada, prof. Tá, então, mas eu peço a você que tenha um final de semana tranquilo, comemore com a vossa família, tudo bem? E semana que vem você vai ter excelentes notícias, tá? Tá, muito Um obrigada, forte prof. abraço. Eu encerro aqui a apresentação do seu trabalho. Tá, obrigada, prof.